O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem estar sentados um instante? Meus irmãos, minhas irmãs, nos assistem aqui pela TV Arautos. Hoje a liturgia nos apresenta um problema. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem são as ovelhas de Nosso Senhor? Por que muitas pessoas não escutam? Alguém pode estar pensando: eu, por exemplo, não escuto a voz de Nosso Senhor. Gostaria de escutar, mas não escuto. Será que eu não faço parte das ovelhas do Mestre? Como solucionar esse problema? Nós conhecemos, por outro lado, pessoas que escutam a voz do Senhor e são más. Afinal de contas, quem são essas ovelhas que o Mestre promete essa proteção? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão. Será que eu serei contado entre as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo? E a resposta é muito sutil. Mas antes de considerarmos o significado dessas palavras, vamos antes parar um pouquinho nessa primeira leitura, em que a gente vê acontecer um fato novo na história da igreja, que vai definir, de um certo modo, a história dos católicos. É que acaba de entrar na liça, acaba de entrar no campo de batalha, um dos maiores apóstolos de todos os tempos, Saulo de Tarso. Aqui começa o ministério apostólico dele. Como todos sabemos, ele teve uma conversão muito forte, imediata. Ele escutou a voz do Senhor quando estava indo para o caminho de Damasco, e Nosso Senhor derrubou do cavalo. Quando ele caiu no chão, ele disse: Senhor, quem és? E ele ouviu a voz de Deus, que falava para a sua ovelha: Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Na mesma hora, ele não colocou empecilhos. Ele não quis compreender. Antes de mais nada, ele amou. Ele se entregou nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso foi mais ou menos para o ano de 36. De 36 até esse momento aqui, esse fato aqui está acontecendo mais ou menos em 43, portanto, 7 anos depois. Portanto, do período em que São Paulo se converteu até o início do ministério dele, como retaguarda de São Barnabé, distam 7 anos, mais ou menos. 7 anos. O que São Paulo fez durante esse tempo, da conversão dele até o início do apostolado? Ele estava se preparando para o ministério. Ele foi para um deserto. Não se sabe quanto tempo ele passou no deserto. Em determinado momento ele foi arrebatado para o céu, em algum lugar do céu. E ele teve visões místicas. E ele diz que ouviu palavras que os seres humanos não são dignos de escutar.
Talvez tenha sido aí o período em que ele passou 3 anos com o nosso Senhor Jesus Cristo, misticamente. E então ele aprendeu mais do que os 12, porque ele passou sozinho e misticamente esse tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí acontece um fato. Por volta desse ano, portanto, 43 da idade de Cristo, dos tempos católicos, alguns cristãos que estavam sofrendo pela perseguição de que levou à morte de Santo Estevão, se espalharam. Houve uma diáspora, se espalharam por aqueles reinos todos, e alguns chegaram na terra dos pagãos, a cidade de Antioquia. É verdade que em Antioquia havia muitos judeus, mas era uma cidade cosmopolita, mas no poder. Talvez a terceira cidade mais importante do Império Romano, grande, imensa. Alguns historiadores dizem que 300, 400 mil habitantes já naquela época. Era enorme para a época. Uma cidade muito rica. Os imperadores gastaram dinheiro ali para fazer dali uma capital dali do Oriente, uma espécie de braço do Império Romano para aqueles povos do Oriente. Uma cidade rica, próspera. Enquanto que Jerusalém era uma cidadezinha minúscula, mas a perseguição estava apertando tanto em Jerusalém que Deus tinha preparado um lugar melhor para os católicos daquele tempo. E esse lugar era nada mais, nada menos do que Antioquia. E não é à toa que São Pedro foi para lá. E até hoje a igreja comemora, no dia 22 de fevereiro, a festa da Cátedra de São Pedro em Antioquia. Ele foi papa na cidade de Antioquia. Ali o catolicismo tomou um vulto muito maior do que em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém estava carregada de gente com critérios judaizantes. Critérios, eles queriam fazer um catolicismo que era a fusão de um judaísmo com o cristianismo. E em Antioquia não. Os pagãos nem sequer conheciam as leis de Moisés. Então eles nos colocavam o problema. Se tinha que lavar o prato por fora, por dentro, se tinha que tomar banho, quantas vezes tinha que tomar banho, se entrava no cemitério, se tinha... Nada disso. Eles já entravam com a alma aberta para ser católico, para ser cristão, inteiramente. E esse vulto foi tão forte que ali em Antioquia, foi a primeira vez que os discípulos de Nosso Senhor foram chamados de cristãos. Cristianos alter Christus, eles viviam como Nosso Senhor Jesus Cristo, então eles eram chamados de cristãos. E aqui São Paulo vai ser chamado por São Barnabé. São Barnabé era um homem bom, diz aqui, um homem justo, que cheio do Espírito Santo e de fé. São Barnabé vai fazer apostolado com São Paulo. São Paulo estava lá em Tarso, disse, eu conheço Saulo. Saulo é um homem que tem dons de apostolado. Mas o apostolado dele até então tinha sido frustrado. Por quê? Porque ele tinha um selo na testa de perseguidor que os católicos de Jerusalém não quiseram tirar. Então, o apostolado dele em Jerusalém foi fracassado. São Paulo vai então para Antioquia, começa a fazer apostolado, e o apostolado de ambos, São Barnabé e São Paulo, começa a dar frutos extraordinários. E os católicos dão graças a Deus, porque eles percebem que Antioquia era um campo apostólico melhor até do que Jerusalém, sem comparação. A igreja começa a crescer lá muito mais do que em Jerusalém, em Israel. O que tinha acontecido? Eles encontraram em Antioquia ovelhas que estavam dispostas a ouvir a voz do Mestre. E como nosso Senhor dissera antes, e diz aqui no Evangelho, nós estamos tratando o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 22, as minhas ovelhas escutam minha voz. Em contrapartida, olha a situação de Jerusalém, mesmo na época de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Os judeus rodeavam Jesus e diziam, até quando nos deixarás em dúvida? Como deixará em dúvida? Nosso Senhor que curava, fazia os cegos enxergar, fazia os coxos andar, curava com a própria sombra, com a ponta do manto, e ainda ressuscitava mortos? E ainda deixava dúvida sobre se ele era o Messias ou não? Quem são esses que estavam em dúvida? Nosso Senhor vai dizer, são aqueles que não fazem parte do seu rebanho, são aqueles que não ouviram a voz, ou se escutaram,
deram de ombros, não quiseram amar a voz. Ele vai dizer: não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas escutam a minha voz. É uma parábola muito bonita, uma realidade, aliás, não é uma parábola, é uma realidade. O fato de que os pastores, quando chamam as ovelhas, elas vêm correndo. Mas se um outro que não é o pastor as chama, elas nem se mexem, porque as ovelhas escutam a voz do pastor. Nós podemos nos perguntar, então, quem afinal de contas são as ovelhas? Porque os judeus foram os mais chamados. E aqui eles demonstram desconfiança, eles demonstram frieza. E os pagãos, que nem sequer eram chamados, agora abrem o coração e aumentam o aprisco das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são os verdadeiros chamados? Será que eu sou uma ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós levarmos em consideração que a Sagrada Escritura diz uma frase a propósito da voz de Deus no coração da gente, ela diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Ou seja, há pessoas que endurecem o coração quando Deus nos fala. Quando é que Deus nos fala? A todo momento. Ele está sempre querendo entrar em contato conosco. Mas há ovelhas que não têm tempo. Não dá para ouvir, não tem tempo. Elas são aquelas ovelhas que passam horas e horas na internet ou no celular. Não tem tempo para escutar a voz de Deus. E quando nós chamamos estas mesmas ovelhas para fazer uma adoração santíssima, para ir à missa, elas dizem que não tem tempo. Elas fecharam o coração para Deus. Elas passam horas e horas em redes sociais, querendo apresentar-se como elas não são. Ou seja, elas entram no pátio da mentira e deixam de escutar a voz da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas são aquelas que não querem escutar. E entre aquelas que escutam, existem dois partidos. Aquelas que escutam e ficam tentando entender. São esses judeus aqui. Até quando o Senhor nos deixará em dúvida, és ou não és o Messias? Eles queriam entender com a cabeça deles, a cabecinha de criatura concebida no pecado. Eles queriam entender quem era nosso Senhor. E não queriam amar, não queriam crer. Ao contrário, São Paulo, quando cai, ou São Barnabé, quando é chamado, quando ele escutou a voz do Mestre, ele não procurou compreender antes de crer. Ele, antes de tudo, acreditou, para depois, em determinado momento, ele crer e amar. O mesmo São Barnabé, que era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Então, as verdadeiras ovelhas são aquelas que, quando escutam a voz de Cristo, a voz da graça, a voz da igreja, não procuram fazer raciocínios para ver se abarca com a sua compreensão limitada aquilo que é ilimitado. Não. As verdadeiras ovelhas, quando escutam, primeiro elas dizem: eu creio. Eu nem sei explicar por quê. Eu não entendo. E às vezes me parece até absurdo, mas eu creio, porque se vem dele, se vem de Cristo, se vem da igreja, se vem dos santos, eu acredito. E depois, um dia, Deus me fará entender o que significa isso. Estas são as ovelhas que escutam a voz do Mestre. Vamos pedir nesta Santa Missa, por intercessão de Nossa Senhora, que nós tenhamos a disposição que Nossa Senhora tinha. Porque conta a Sagrada Escritura que Nossa Senhora, ela via, acreditava. Foi a Virgem que acreditou, ela acreditou, sem entender, mas ela acreditou. Depois que ela acreditou, ela conferia essas palavras no coração para tentar entender. E ela ia conferindo essas palavras no seu coração constantemente e amando aquilo que ela escutava. Vamos pedir a graça de que Nossa Senhora nos conceda também essa graça,
Diz o Evangelho, Maria, entretanto, conservava todas essas palavras e as conferia em seu coração. Que Nossa Senhora nos dê a graça de, antes de tudo, acreditar e amar. E, se for da vontade dela, também entender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.